você está aqui conosco. Esse é o canal da nossa igreja. Se inscreva, compartilhe e deixe um comentário. Agora assista o nosso vídeo. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na NVI, até uma versão interessante de alguns versículos aqui. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Vamos orar? Quero que você convide a sua família aí, para vocês estarem abaixando a cabeça, orando, e colocando o seu coração na presença do Senhor, pedindo que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, nessa noite, nesse dia, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, a sua vida a cada dia, e nós queremos que o Senhor sempre nos abençoe. Para isso precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos colocar a nossa vida diante do altar dele e sempre, dependendo muito do Senhor. E nesses dias difíceis que estamos enfrentando essa pandemia, e a gente ouve muito no noticiário, parece que cada dia aumentando mais, a gente precisa ainda mais buscar ao Senhor e se aproximar de Deus. Não podemos nos afastar e deixar a nossa fé se esfriar, muito pelo contrário, precisamos estar sempre pronto na presença do Senhor para servir, adorar, engrandecer e buscar a presença de Deus e a direção dele sobre nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor agora. Eu quero orar por cada vida que está nos ouvindo nessa noite, está nos acompanhando, seja, Pai, através das nossas redes sociais, ó Pai, no Instagram, no Facebook, e aqueles que vão também nos ouvir, ó Pai, no YouTube. O Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, que as casas deles sejam abençoadas pelo Senhor, que o Senhor, ó Pai, renove a fé de cada um deles, que nesse tempo difícil, ó Deus, eles possam se aproximar ainda mais do Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa sempre ser a fortaleza dessas vidas, ó Pai, desses lares. Nós colocamos os nossos corações e queremos, ó Pai, a cada dia depender ainda mais do Senhor, dizer para o Senhor que o Senhor é tudo em nós não conseguimos, ó Deus, viver sem a sua presença, e queremos, ó Pai, a cada dia, a cada momento, ó Deus, poder olhar para o Senhor, olhar para os seus braços estendidos e correr para o Senhor, nos aproximar do Senhor, porque sabemos e cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus poderoso, capaz de fazer aquilo que é impossível para nós. Nós colocamos os nossos corações, a nossa mente, a nossa meditação dessa noite na Tua Palavra, diante do Teu altar. Que a graça do Senhor, a qual nós iremos falar nessa noite, ela seja abundante sobre nós, na minha vida e na vida de cada pessoa que estará ouvindo a Tua Palavra, ó Pai, hoje e outro dia, queira acessar os canais da igreja, ó Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe esses lares, abençoe essas vidas, e abençoe a minha vida e a vida da equipe que está aqui, ó Pai, trabalhando na transmissão.
aqueles que estão em casa no apoio. A boa mão do Senhor seja sobre cada um de nós. Nós te louvamos, nós engrandecemos ao Senhor e agradecemos por tudo que nós temos recebido do Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Essas pessoas que têm nos acompanhado nesses dias, os nossos canais, têm acessado o YouTube, todas as nossas ministrações estão lá, você pode acessar, você pode entrar lá e poder ouvir as mensagens, tá? Se inscreva, dê um like lá dizendo que você está gostando das nossas ministrações, né? Faça algum comentário. Sempre é muito bom a gente poder ouvir o retorno vindo da parte de vocês. Então que Deus abençoe o coração de vocês a cada dia e juntos vamos vencer todo esse momento difícil com fé no Senhor. E domingo nós lançamos um desafio e eu quero lançar esse desafio hoje de novo para cada pessoa que está nos acompanhando e irá nos acompanhar ainda ao longo do tempo, que você possa poder vir assistir o nosso culto presencial aos domingos às 18 horas. Nós temos falado, a nossa vida, principalmente aqui em Sanclerlândia, nossa rotina está normal, todas as pessoas vão ao supermercado, e inclusive a gente vai no supermercado domingo de manhã, lotado os supermercados, todos cheios, muita gente. E você tem ido aos bancos, você tem ido ao trabalho, você tem levado a sua rotina normal. Hoje, apenas as igrejas e as escolas estão mantendo aí um pouco diferente da rotina que as demais áreas da nossa sociedade têm levado. Então a gente quer desafiar você a não ficar em casa, sendo que você não faz parte do grupo de risco, você pode estar vindo na casa do Senhor, para a gente poder adorar junto, ao ar livre, a gente está tendo todos os cuidados, com o uso das máscaras, com o afastamento, distanciamento das cadeiras, temos álcool na entrada, né? Fazemos todos os cuidados sugeridos e exigidos pela saúde. Então a gente tem feito isso. Então venha, não fique em casa, não tem um porquê. A gente está levando a nossa vida normal. Por que na igreja a gente não pode vir? Por que na igreja a gente não pode estar? Então venha, você que está nos acompanhando, venha assistir um culto, venha participar no culto aqui na casa do Senhor. A gente quer poder contar com um grupo maior domingo e você pode fazer parte desse grupo. Nós estamos orando para que você possa vir e queremos abençoar a sua vida também ao você estar aqui com a gente. Tá? Que Deus nos abençoe. Quero trazer para você nessa noite, neste texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, uma experiência interessante para a gente aprender um pouco com essa experiência que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo foi alguém que andou tão próximo da presença do Senhor, alguém que pôde ter intimidade com o Senhor, e ele relata até uma experiência interessante e formidável que ele teve. Ele foi arrebatado e ele viu coisas que ele não podia relatar, porque ao homem não era pertinente saber de tudo aquilo que Deus permitiu que ele visse. Então foi alguém que teve experiência, alguém que viveu intensamente a sua vida cristã, a sua fé na presença do Senhor, alguém que teve a oportunidade de estar tão próximo do Senhor, alguém que para nós hoje é exemplo para a gente poder seguir. E há um grande escritor, da maioria das cartas da palavra do Senhor foi ele que escreveu, então tem os ensinamentos que ele nos deixou. Então alguém aí que poderia se ensorbebecer, alguém que poderia se vangloriar de tudo aquilo que ele havia alcançado, alguém que podia fazer o que muita gente faz hoje, exigir algumas coisas de Deus. Então Paulo era alguém que talvez os nossos olhos pudessem ter todos esses direitos, mas nós vamos ver que Paulo teve uma palavra diferente diante de uma determinada circunstância na sua vida, e a gente vai trazer esse ensinamento para o nosso coração hoje. Por quê? Porque nós vivemos dias em que as pessoas reclamam de tudo que tem. Se você tem mais de 30 anos, 35 anos, você vai lembrar de como era a nossa vida no passado. As dificuldades que era, a gente não tinha carro, bicicleta, a gente andava a pé, a gente
quando tinha uma bicicleta já era uma vitória, né? Quem tinha carro às vezes já era rico. Então e hoje a gente vive dias diferentes, né? Os nossos filhos, né? Os nossos lanches eram diferentes. Hoje tem de tudo do bom e do melhor para comer. A gente trabalha, todo mundo tem condições de ter um carro, uma moto, uma bicicleta. As pessoas estão levando uma vida muito mais tranquila hoje do que antes. E às vezes vemos não só os nossos filhos, mas até mesmo nós acabamos nos acostumando, como dizem o ditado aí, né? Acostumar com coisa boa é fácil, né? Difícil é acostumar com coisa ruim. Então, às vezes, acostumar com as coisas boas é fácil. E por causa disso, às vezes a gente reclama. E a gente começa a ver aquilo, lembrando de uma palavra que a educadora cristã ali no dia ministrou na nossa igreja, que a gente consegue ver apenas aquilo, às vezes, que Deus não faz na nossa vida, mas aquilo que Deus tem nos dado, a graça e todas as bênçãos que nós temos recebido do Senhor, às vezes a gente não percebe, e às vezes a gente se torna ingrato diante do Senhor. E Paulo está nos ensinando isso. E a maior prova de que nós vivemos esses dias onde a gente está à procura de tantas coisas fáceis, que a gente anda procurando lugares que nos prometem uma vida fácil, lugares que prometem uma fé só de vitória, onde não há luta. Isso não existe. A palavra de Deus não nos afirma isso em nenhum lugar, que a partir do momento que eu procuro me aproximar do Senhor, a minha vida vai ser um mar de rosas. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a gente vai ter muitas lutas, mas a Bíblia fala também que o Senhor estará conosco, nos abençoando em todo o tempo, que o Senhor estará conosco, nos dando sempre a sua graça, para a gente poder caminhar nessa vida cristã que está proposta para cada um de nós. E Paulo vai nos ensinar sobre isso nessa noite, né? Paulo, além dessa experiência que ele teve, ele podia ficar soberbo por causa disso, e Deus permite que Paulo tenha um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Não sei. A Bíblia não fala, a Bíblia não revela sobre isso. Se você quiser saber, né, tenha uma fé firme com o Senhor para você encontrar com Paulo lá na glória e perguntar para ele: Paulo, fiquei curioso a minha vida inteira, qual que era esse espinho na carne que você tinha? Você pode perguntar isso para Paulo depois. Mas a palavra não nos revela o que Paulo tinha. Mas era algo que incomodava, porque ele diz no versículo, se não me engano, no versículo 2, versículo 7, né? Ele fala que era um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para o torturar. Então era algo que incomodava. A palavra que diz o texto, que Paulo falou para o Senhor 3 vezes, pediu 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Quantas orações Paulo fez, quantas pessoas foram curadas através da oração de Paulo, quantas pessoas foram abençoadas através do ministério de Paulo, mas tinha algo, um espinho na carne dele, que Deus havia permitido estar nele, que o incomodava, e ele orou. E por incrível que pareça, Deus não o curou, não tirou aquele espinho da carne dele. Deus não fez isso. E aí, eu quero trazer para a gente alguns aprendizados que nós podemos ter quando Deus nos diz não, com essa resposta negativa do Senhor, como foi para Paulo. Paulo, alguém que andou tão perto do Senhor e pôde ter uma resposta dessa. E vamos ver também a reação de Paulo. Vamos aprender também não só com a luta que ele passou, mas como foi a reação de Paulo quando Deus diz para ele que não iria fazer aquilo, não iria tirar aquele espinho na carne, aquele que incomodava. E o primeiro aprendizado que eu tenho está no versículo 7, evitar a soberba. Paulo diz aqui que o seguinte: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Não me exalte. Por que Deus permitiu aquilo? E a gente às vezes fica quase o tempo todo reclamando daquelas lutas que nós passamos, ou porque eu acho que a minha vida não é tão boa assim.
E às vezes a gente está, na verdade, sendo muito ingrato com o Senhor, porque daqui a pouco a gente vai ver que tem algo que eu preciso, e isso já foi me dado. Só isso é suficiente. Então, para evitar essa soberba, o Senhor permite que Paulo sofra esse espinho na carne. E o que é essa ideia de evitar essa soberba? Por que Deus permitiu isso? Veja só, Paulo teve uma experiência tão grande com o Senhor, tão grande, porque por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, e Deus não fez isso. E para evitar que ele se soberbecesse, principalmente por causa das visões que ele tinha tido com o Senhor, aquela experiência que Paulo teve com o Senhor, de ser levado aos céus, de poder ver coisas que nenhum ser humano às vezes já viu, e Paulo viu, e inclusive ele disse que ele não poderia relatar isso a nenhum outro homem, porque era coisa que não era permitida ao homem saber, e foi permitida a ele, um privilégio que Paulo teve. E às vezes a gente pode pensar, poxa vida, alguém que teve tanta proximidade com Deus, e de repente Deus faz isso, Deus não tira esse espinho, e pelo que nós entendemos, Paulo morreu com esse espinho na carne, mas porque Deus queria sempre. É interessante isso para a gente, quando a gente recebe muitas só bênção, e a gente não tem alguma luta na nossa vida, é muito comum a gente afastar-se de Deus, a gente ter a nossa independência de Deus. Vivemos dias que todo mundo quer ser independente, as crianças, os jovens, as mulheres lutam por independência, e na verdade, a gente até brinca, né? Acho que os homens estão precisando lutar por independência, né? Que as mulheres estão mandando muito mais na gente que os homens, então a gente está precisando lutar por essa independência masculina aí das mulheres. Mas Deus não quer que nós nos tornemos independentes dele. Se tem alguém que eu não preciso me tornar independente, é de Deus. Muito pelo contrário, eu preciso depender do Senhor. E quando a gente tem algo, um espinho na carne como Paulo tinha, a gente tem uma vida que a gente depende dessa graça de Deus, a gente sempre procura mais o Senhor. E quando eu penso em intimidade com Deus, não significa vida fácil. Não, significa vida com Deus, significa vida com a presença de Deus. Fica mais fácil, com certeza fica mais fácil viver na dependência de Deus e com o cuidado de Deus. É muito mais fácil do que eu andar pelos meus caminhos. Mas não significa que quando eu estou com o Senhor, eu não tenho mais problemas, não tenho mais lutas. A Bíblia não fala sobre isso, muito pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo é exemplo disso. Ele escreve, ele relata essa experiência que ele teve diante do Senhor. Eu me lembro de um determinado dia onde eu, conversando com uma pessoa já velha na fé, uma pessoa experiente na fé, que eu até sempre admirei muito. Um dia eu fiquei muito triste com uma frase que ela me disse. Ela me disse o seguinte: eu tenho passado muito por essa luta, que ela contou uma experiência de algo que ela estava passando de dificuldade. Ela disse assim: eu, como filho de Deus, eu exigi de Deus que Ele mudasse isso na minha vida. Essa frase me trouxe muita tristeza, porque quem sou eu para exigir algo de Deus? Quem sou eu para poder exigir algo do Senhor? Não, eu sou filho, não, eu faço a vontade do Senhor, não, eu sou, né? Paulo podia dizer, eu sou Paulo, aquele que subiu aos céus em visão, não sei se em corpo, se fora do corpo. Ele diz que não deu para entender se ele estava no corpo ou fora do corpo, mas que ele teve uma experiência maravilhosa diante do Senhor. Paulo podia dizer, eu exijo que o Senhor cure isso, porque eu sou Paulo, a quem o Senhor conhece, e sou íntimo do Senhor. Paulo não fala isso. Paulo ora 3 vezes ao Senhor, e Deus disse não. E depois nós vamos ver a reação que Paulo teve, tá? No versículo 9 a gente vai ver qual foi a reação de Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, sobre alguém que mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, consegue ter uma reação como essa. E isso nós temos que aprender com Paulo. Algo interessante para a gente aprender com ele. E essa pessoa me entristeceu muito com essa frase: eu exigi isso de Deus, porque eu sou filho, eu tenho direito.
ainda não entenderam o que é a graça do Senhor. A graça do Senhor. E nós estamos falando sobre ela hoje. Então, evitar esse tipo de oração, de exigir algo do Senhor. Então, a primeira coisa que eu evito é a soberba. A soberba é algo que me afasta do Senhor. Soberba está muito ligada à independência, a eu ser autossuficiente, a eu achar que eu não preciso mais de Deus, que eu consigo resolver os meus problemas, que eu consigo tomar as minhas decisões, eu consigo escolher os meus próprios caminhos sem a ajuda de Deus. Então, Paulo vai nos ensinar o contrário. E no versículo 9, traz o segundo aprendizado. Além de evitar a soberba, quando Deus diz não, ou quando eu passo por algum tipo de sofrimento, além de evitar a soberba, Deus está me mostrando que a sua graça, ela é suficiente e eu não preciso de mais nada do que a graça do Senhor. O que diz o versículo 9? Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Na versão NVI, diz que a minha graça, ela é suficiente para você. A minha graça, ela é suficiente. Ou seja, eu não preciso de mais nada. Se eu já tenho a graça do Senhor, eu não preciso de mais nada. Ela é suficiente para mim. Eu não preciso mais do que a graça do Senhor. A graça é um presente que eu recebo do Senhor que eu não mereço. Então, se eu já tenho a graça, eu já tenho algo que eu não mereço. A vida eterna, a presença de Deus na minha vida, o cuidado e o amor do Senhor sobre mim. Eu não mereço nada disso. Eu não faço nada pelos meus próprios méritos. Mais bom que você acha que você seja, não é suficiente para você receber tudo que Deus tem te dado. Tudo é graça. Deus dá por causa da sua graça. Nós falamos isso na ministração domingo. Deus faz pela sua graça. A graça de Deus é de graça. Mas eu preciso entender que eu não mereço nada e que eu recebo muito. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender essa verdade do Senhor. Eu não mereço nada e recebo muito. Era isso que o Senhor estava falando para Paulo. Esse é o outro aprendizado. A minha graça, ela é suficiente. E a gente tem se preocupado tanto em buscar tantas coisas, tantos bens materiais. A gente não está satisfeito com o que nós temos. Eu quero saber quem está satisfeito com o carro que tem e não está pensando em trocar de carro. A Verônica está aqui, ela quer trocar a moto dela num carro novo, e ela faz isso, se alguém não quiser volta, pode procurar ela e pegar depois que eles fazem, né? A gente quer algo melhor, a gente quer as coisas boas da vida, a gente procura isso, sim, mas eu preciso saber que o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 6, quando ele vai falar das pessoas que procuram ficar ricas, e elas trazem tanto tormento para a sua vida por causa dessa procura louca, por causa de dinheiro, por causa de riqueza. E eu quero... já recebeu proposta já, Verônica? A Verônica está recebendo proposta já na moto dela. Pastor, está mandando ela comprar o carro. Isso é bom. Então a gente saber que o que Paulo está falando lá em Timóteo 6 é que eu fico louco atrás para ganhar dinheiro e de riqueza, de ficar rico. Ele fala o seguinte lá: você esteja contente se você tiver o que comer e o que vestir. Já esteja satisfeito por isso. Essa é a palavra do Senhor para nós. Quantos de nós temos só o que comer e só o que vestir? A maioria de nós temos muito mais do que isso. Temos muito mais do que isso. E às vezes a gente ainda reclama. Então a palavra do Senhor é isso. A graça do Senhor, ela é suficiente. Terceiro aprendizado que eu tenho, e a partir do versículo 9, Paulo vai trazer esse aprendizado para a gente. Você vai achar muito estranho o que eu vou falar para você. Sabia que quando você está bem fraco, você se sente fraco? É que você está forte? Estranho, né? Se eu estou fraco, eu estou fraco. Se eu estou me sentindo fraco, é porque eu estou fraco.
Não, a palavra afirma que quando eu estou fraco, eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. E a gente vai aprender um pouco o que Paulo está falando. A partir do versículo 9, olha, ele ora e pede 3 vezes para Deus tirar esse espinho da carne. Deus responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que Deus me torna forte. Não é quando eu me sinto forte, não é quando eu estou bem, é na minha fraqueza que Deus faz, né? De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu acho interessante a versão NVI no versículo 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em Deus, nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus repousa sobre mim. Incrível! Alguém que está sofrendo e pede várias vezes por um espinho na carne, a gente não sabe, há muitas teorias do que é esse espinho na carne de Paulo, mas a gente não vai entrar nesse assunto, porque isso não importa para a gente, mas era algo que trazia sofrimento para Paulo, era algo que trazia muito sofrimento para ele. Ele chega a dizer o seguinte no final do versículo 7: esse espinho foi-me posto na carne como um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então Paulo era atormentado diariamente por causa desse espinho na carne. E ele pede para o Senhor livrar ele disso, e Deus diz: Paulo, a minha graça é suficiente, eu não vou tirar isso de você, você vai aprender a conviver com isso, eu não vou tirar. Paulo se revolta e diz: não sirvo mais o Senhor, porque tudo que eu faço, arrisco a minha vida, prego a tua palavra, vivo com o meu tempo todinho para o Senhor, e essa é a resposta que eu recebo do Senhor? Foi isso que Paulo disse? Não foi essa a resposta de Paulo. Essa não foi a resposta dele. Olha só qual foi a resposta de Paulo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder do Senhor repouse sobre mim. Que palavra! Que palavra de Paulo! Ao invés de você reclamar quando você não recebe algo do Senhor, diga amém, Pai. Estou satisfeito mesmo, eu vou ficar mais alegre ainda e vou me dedicar ainda mais ao Senhor, porque o Senhor disse não para mim. Parece uma incoerência, né? Do que tem sido pregado por aí, onde você pode vir, você vai receber só coisas boas, você pode vir, porque aqui não tem problema, Jesus vai te livrar de todas as suas angústias, você não vai ter problema mais a partir do momento que você deixar Jesus entrar na sua vida. Sim, Jesus vai fazer muitas mudanças, e eu posso testemunhar de muitas bênçãos que eu recebi do Senhor, que eu pedi, clamei, o Senhor me atendeu, o Senhor me abençoou, do cuidado de Deus, das bênçãos que Deus tem recebido. Eu acho que a minha vida é maravilhosa diante do Senhor, mas isso não quer dizer que eu não tenha dificuldade, que eu não tenha lutas, que eu não vou enfrentar dificuldades. E o desafio que Paulo me faz nesse texto, e faz para você nessa noite, que está nos ouvindo, é que você aprenda a depender de Deus. Porque o versículo 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Qual que é a ideia que Paulo está passando aqui? É que quando eu me sinto fraco por causa das lutas, e quando ele diz fraco, ele está dizendo assim: olha, é algo que eu estou tendo dificuldade de vencer, é uma luta difícil. Você tem alguma luta difícil de vencer na sua vida? Você tem alguma dificuldade que você está passando por um longo tempo, um longo período, e parece que o negócio não resolve? Você não consegue se livrar desse problema, e você talvez até pense: olha, poxa vida, as minhas forças estão acabando, eu não consigo mais lutar contra esse problema. Paulo diz que é nesse momento que a gente se torna forte. Por quê? Porque forte é aquele que depende de Deus.
Forte é aquele que aprende a caminhar com Deus. Esse é forte. E para isso eu tenho que me sentir fraco. Ou seja, depender de Deus. Para quê? Para que a minha fé seja alimentada. Porque quando eu dependo e estou passando por uma luta, alguma dificuldade, o que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou orar. Às vezes eu levanto até de madrugada para ler a palavra, para orar. É nesses momentos de angústia que eu procuro ler a palavra do Senhor, meditar nela. Porque eu sinto que eu preciso de me aproximar do Senhor. Por isso que eu preciso ter essas lutas na minha vida. E Paulo entende isso. E o que eu acho tremendo na vida de Paulo é que ele se alegra por tudo isso. Ele consegue ver a graça de Deus. Porque eu falo, poxa vida, eu sou um homem tão difícil de convivência, eu sou um homem complicado, eu sou uma pessoa que não mereço nada, sou pecador, e Deus está me dando a vida eterna, Ele está cuidando de mim, está conversando comigo. Eu posso ouvir e conhecer esse Deus lendo a sua palavra, eu posso falar com Ele através da minha oração. Paulo se sentia muito mais recompensado do que alguém desprezado por Deus. Então eu não preciso me sentir desprezado por Deus quando Deus não me responde, ou não me dá, na verdade Deus responde, Deus não deixa de responder, mas quando Deus responde negativamente para mim, eu não posso ficar triste por isso. Por quê? Porque eu tenho a fé alimentada. E quando eu tenho essa fé alimentada, essa dependência de Deus, eu passo a crer no sobrenatural. Amém, meu irmão? Você passa a crer no sobrenatural. Diga para quem está com você aí na sua sala, com você, creia no sobrenatural de Deus, porque Ele vai vir sobre a sua vida. Aqueles que se entregam, Paulo entendia que o sobrenatural de Deus estava sobre a vida dele. E ele se alegrava por isso, porque Deus o livrou da morte várias vezes, Deus livrou ele do naufrágio. Paulo foi picado por uma víbora mortífera e ele não morreu. Ele não morreu. Nenhum mal aconteceu a Paulo, porque Deus estava cuidando dele. E Paulo conseguiu visualizar tudo isso. E quando Deus disse, não, Paulo, eu não vou tirar o espinho da carne, porque ele está na sua carne para você se lembrar que você é um pecador, que você depende de mim. Deus está falando com você hoje, você depende de mim. Pense um pouco. Como anda a sua vida? Tem acontecido o que na sua vida? Só coisas boas ou só coisas ruins? E quando acontecem coisas boas, o mérito é seu ou é de Deus? E quando acontecem algumas coisas ruins, o mérito é seu porque está acontecendo alguma coisa ruim? Ou é de Deus que não quer te dar aquilo que você quer? Deus às vezes está permitindo isso acontecer na sua vida. Como você tem reagido quando Deus diz não para você?